Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Paz do Senhor, povo de Deus. Os meus pecados. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, o juro em ti triunfou. Oh, aleluia! Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Aleluia, Jesus. Num gesto simples. Vamos adorar, igreja. Vamos adorar, reconhecer quem Ele é na nossa vida. Reconhecer que só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Ele e ninguém mais. Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra cantada. Pausou. A morte não pôde deter. Pausou, meu povo. Ao terceiro dia, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, Aleluia. glorioso Salvador. Yeshua. Amém. Seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter. O sangue derramado foi. Aleluia. Ressuscitou. 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 Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso
glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aleluia! Glória a Jesus. Amém, igreja. Vamos convidar a presença de Yeshua, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e aquele que há de vir. Amém? O autor e consumador da nossa fé, aquele que tem cuidado dos nossos dias, o único que é digno de adoração. Louvado seja Deus. O único que é digno de confiança, aquele a qual nós podemos nos ajoelhar, render o nosso coração diante da presença dele e ter a certeza de que nós não vamos ficar decepcionados com Cristo, porque o trabalhar dele nas nossas vidas acontece de forma sobrenatural. Louvado seja Deus. Apesar de todas as lutas, de todas as tempestades, ele é aquele que não vai nos decepcionar. Então, se você está aqui e você está aprendendo a depender única e exclusivamente da presença do Senhor Jesus, você está no caminho certo. Eu quero dizer para você que você está no caminho certo, no caminho da dependência dele. Quando todas as portas se fecharem, e aí você só tem aquela opção, ou confia, não é verdade? E aí é onde nós aprendemos a depender única e exclusivamente do Senhor. É que a gente aprende a caminhar com Ele. E o trabalhar de Deus na nossa vida é essa. Quando a gente aprende a depender única e exclusivamente dEle. Então permaneça no nome de Jesus, seguindo na dependência de Jesus. É aquela dependência de, sabe, aquela dependência que você vê os profetas na Bíblia esperando um direcionar de Deus. E você diz, meu Deus, eu não sei se eu conseguiria viver dessa forma. Da forma em que eu estou única e exclusivamente dependendo de ouvir a voz de Deus. Sabe, é quando as propostas chegam. Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. É aquela dependência que quando chegam as propostas, você não toma nenhuma decisão se ele não falar com você. É essa dependência. É isso que ele quer nos ensinar todos os dias. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, ele não desiste de você. A destra dele te sustenta e te faz prevalecer. Eu não sei o que você está temendo. Eu não sei o que você está temendo. Mas eu quero dizer para você que o Deus do impossível não desiste de você. E a destra dele te sustenta. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Prossiga. Tá tudo dizendo que não. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aí você olha pra ele. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em mim.
Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tá tudo dizendo que não vai acontecer, tá tudo dizendo que não. Mas aí é onde você aprende a depender única e exclusivamente dele, porque ele não desiste. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível. Aleluia! O que Deus fala a meu e ao seu respeito é a verdade. E todo o trabalhar de Deus é nos ensinar a depender única e exclusivamente dele, mesmo quando está tudo dizendo que não. Quantos desertos, quantos vales nós não já passamos? Eu posso falar das minhas experiências. Quantos desertos, quantos vales, quantas noites escuras, quantas madrugadas chorando. E tudo dizia que não. Tudo dizia que não ia prevalecer, tudo dizia que não ia prosperar, tudo dizia que ia morrer ali. Eu pensava que não ia durar muito, porque era muito sofrimento, era muita pancada. Mas se teve uma coisa que o Senhor me ensinou, foi a depender única e exclusivamente dele. É quando as circunstâncias elas surgem e aí você não tem para onde olhar. Por mais que você possa olhar para mim ou você possa olhar para Dulce e ver em nós um refúgio, você não pode se refugiar em nós. Porque apesar de termos uma unção liberada do céu, um ministério confiado por Deus, nós não somos Deus. Apesar de ter uma autoridade delegada pelo Espírito Santo, nós não somos o Espírito Santo. Apesar de ter comunhão com Deus e de usar os dons que o céu derramou sobre as nossas vidas, nós somos limitados. O impossível não é conosco. O lugar de refúgio não é em nós. A resposta que você precisa não está comigo. Por isso que você precisa aprender a depender dele. Porque apesar de você olhar para algumas pessoas de Deus e você sentir nelas um refúgio, elas não são seu refúgio. Eu não sou seu refúgio. Eu posso ser uma árvore frondosa, que sirvo para saciar, que sirvo para dar frutos, para saciar a sua fome, para muitas vezes ter uma palavra que vai alimentar a sua alma, que vai lhe acalmar. Mas eu não sou o seu refúgio. Eu não sou a sua porta de escape, eu não sou a sua tangente. Que você corre, descansa. Ei. Não. Por isso que todo o trabalhar de Deus é nos ensinar a depender dele. Porque apesar de você ver pessoas de Deus, enraizadas em Deus, firmadas em Deus, elas não são a sua resposta. Deus é a sua resposta. Jesus é a sua resposta. A palavra revelada é a sua resposta. Eu sou apenas um instrumento que transmite a palavra revelada. Provérbios 18:10 diz: ei, torre forte é o nome do Senhor, para onde o justo corre e encontra abrigo. Então, se você está nessa manhã precisando de um abrigo, precisando, sabe, de um refúgio, precisando de descanso, é com Ele. Vá até Ele, o véu foi rasgado, você tem livre acesso. Eu sou apenas um instrumento que aponta o caminho. Não foi isso que João Batista fez? Não foi isso que os profetas profetizaram? Não foi isso que os discípulos pregaram? Não foi isso que Paulo, Silas, Barnabé, João, Mateus, Marcos, Lucas pregaram? Foi isso. Eles disseram: ei, eu conheço o caminho. Eu conheço o caminho. Mas eu não sou o caminho. Eu conheço como chegar lá,
Mas quem vai lhe conduzir é o Espírito Santo. Aradacandaraia sobre anderrebiasnai. Eu posso até conhecer o caminho, mas eu não sou o caminho. Eu posso até conhecer a palavra, mas não sou a palavra que opera no seu coração e na sua alma. Esse poder eu não tenho. Sabe o que eu acho mais lindo na vida de alguém que teme a Deus? É saber até onde pode ir. Teve um dia que Dulce orou pela minha vida e eu fui orar pela vida dela. E teve um momento da oração que eu vi as asas de Deus cobrindo ela. E eu entendi. Eu só posso ir até ali. Deus só quis me revelar até ali. Ele só me permitiu ir até ali naquela oração. O verdadeiro temor e a verdadeira dependência é essa. É você entender até onde você pode ir. Até o limite que Deus te permite ir. Seja num relacionamento, seja numa amizade, seja em qualquer área da sua vida. Até onde Deus está te dando permissão para entrar. Até que porta Ele está permitindo você adentrar. Até que circunstância Ele está permitindo você bater na porta. Se Ele diz permaneça, permaneça. Mas se Ele diz pare, pare. Aradacandaraia sobre anderrebiasnai. Se Ele confirma negócio, Ele confirma negócio. Mas se Ele diz não confirma o negócio, não confirma o negócio. E eu vou fazer o quê? Radacandaraia sobre anderrebiasnai. O bom de você depender de Deus é isso. Quando Deus disse para Abraão: ei, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Essa era a verdadeira dependência de Abraão com Cristo. Não foi assim com Noé? Construiu uma arca num lugar que há mais de 100 anos não chovia, ninguém via a água descendo do céu. É loucura, igreja. Mas chegou o dia do dilúvio cair. Essa é a completa dependência em Cristo. Apesar das circunstâncias, apesar do que os meus olhos estão vendo, pode ser até, sabe, algo favorável, mas se Deus diz que é verdade, não traz para perto quem Deus quer longe, verdade. É aquela dependência de você crer contra toda esperança. Bem-aventurado, né, Dulce? O que não viu, mas creu. Essa é a verdadeira dependência. É Deus mandar você dar um passo de fé e você dá. Eu nunca contei isso daqui. Mas no ano passado, eu estava com um projeto no meu coração. E esse projeto era muito ousado. Eu creio que vai chegar o tempo de se concretizar. Não era o tempo ainda, mas vai chegar. Esse projeto era muito ousado e eu fiz prova de Deus. Eu comecei a pesquisar preços, valores, sabe? Comecei a ir atrás de pessoas. Dulce foi comigo e nós começamos a pesquisar e meu coração começou a se alegrar. E eu estava somente na palavra e eu não via nada. 1 centavo no bolso eu não tinha, nada eu não tinha. Móvel eu não tinha. Para ser mais explícita, para você entender o que era. Eu não tinha móvel, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, eu não tinha nada. E eu comecei a ir atrás de corretores, comecei a ir atrás de imóveis. Porque veio esse desejo no meu coração de morar só. E aí eu fiz prova de Deus. E a palavra que Deus me deu dizia que no outro dia, com 24 horas, iria chegar. No outro dia, com menos de 24 horas, o recurso chegou. Deus me provou. Deus me provou. Deus me provou. Chegou além do valor dos aluguéis que eu estava pesquisando.
chegou além. Dava para eu entrar e ainda fazer umas comprinhas. Com menos de 24 horas o recurso chegou. Assim, ó, do nada, R$0 na conta, daqui a pouco tá com o dinheiro suficiente para fazer. E aí eu disse, Senhor, chega aqui. Esse desejo do meu coração tava quase tudo certo. E eu ia só com a cara e a cara. E eu ia, Dulce sabe que eu ia só com a cara e a cara. Se tivesse só um colchão para eu dormir, eu ia. Essa é a verdadeira dependência de Cristo. Essa é a verdadeira dependência de Cristo. E Rafaela, e cadê o recurso para pagar o próximo aluguel? Não tinha. Eu só tinha o de entrar. Mas se Deus confirmasse, eu ia. Se Deus confirmasse, eu ia. Sem ver o amanhã. Só na fé. Então você entende o que é depender de Deus? É você colocar o pé sem saber o que te espera lá na frente? E aí Deus me mostrou em sonho o destino daquele dinheiro, que não era o momento, que não era para alugar nada. Que não era para alugar nada. Naquele momento. E me mostrou para quem era o dinheiro, porque eu também não fiquei com um centavo na minha mão. Eu só fui passando, semeando, aonde Deus mandou semear. Essa é uma completa dependência de Deus. Essa é a completa dependência de Deus. É você ouvir a voz e obedecer. Não era assim que os profetas viviam? O problema de muita gente hoje é o medo de ousar. O medo de tomar uma posição. O medo de se posicionar debaixo do direcionamento, não pela minha e pela sua vontade. Era a minha vontade morar só. Por que que eu não fiz? O dinheiro chegou. O dinheiro chegou. Por que que eu não fui? Porque Deus não confirmou. Porque eu discerni a minha vontade da vontade de Deus. A minha vontade da vontade de Deus. Depender de Deus é discernir qual é a minha vontade. Sim, a minha vontade é essa, mas qual é a vontade de Deus? Então você precisa pôr na balança. Eu quero. Deus preparou. Herede combinar a série. Sabe por que Deus não dá asa à cobra? Sabe por que Deus não te deu asa ainda? Porque se chegar o recurso na tua mão, tu vai fazer a tua vontade. Tá preparado para ter o recurso na mão e fazer a vontade de papai? Essa é a verdadeira dependência. Sabe por que não tem gente que está comendo fruto maduro ainda? Porque se papai derramar na conta bancária, vai fazer a sua própria vontade. Redecominar a série. Depender de Deus é ter recurso, mas usar como Ele quer. Depender de Deus é saber que tem hoje, mas amanhã pode não ter, porque Ele pode querer. Radacandaraia sobre Anderrediasnai. Depender de Deus é usar as ferramentas que Ele me dá em prol de glorificar o nome dEle. Se você está disposto a glorificar o nome de Deus, o recurso vai chegar na sua mão quando menos você esperar. Sabe por que vai chegar? Porque você vai olhar para a ferramenta e vai dizer: eis-me aqui. Eu só faço o que o Senhor me mandar fazer. Eis-me aqui, Jesus. Eis aqui tá as ferramentas. Dinheiro é só uma ferramenta que potencializa o seu caráter. O
Por isso que o trabalhar de Deus na minha vida e na sua é moldar o caráter, para Ele mandar as ferramentas. Deus não coloca a ferramenta de trabalho na mão de criança. Deus não manda a responsabilidade grande na mão de quem não aguenta. Talvez você está clamando por ferramenta e Deus está dizendo: eu quero mudar teu caráter, eu quero te capacitar para você usar as ferramentas. Ou você está pensando que você não vai trabalhar para Cristo. Ou você está pensando que Deus não vai lhe usar. Ou você está pensando que você está aqui em vão. Tem ferramentas que Deus quer derramar do céu para você usar. Mas antes Ele quer moldar o meu e o seu caráter para usar as ferramentas com a sabedoria do céu. Por que Salomão foi o homem mais rico de toda a face da terra? E antes e depois de Salomão nunca haverá. Porque Salomão pediu sabedoria para administrar as ferramentas. Quer dinheiro na conta? Peça sabedoria para administrar. Quer ferramenta para resolver os problemas? Peça caráter e bom senso, sabedoria do céu, para usar as ferramentas que Deus tem para a tua vida. Essa é a verdadeira dependência. Tem gente pedindo ferramenta e Deus está dizendo: estou moldando o teu caráter para te dar a ferramenta. Estou fazendo você crescer para você usar a ferramenta certa. Porque se Deus derramasse muita ferramenta aqui, você já tinha colocado a obra por água abaixo. Você já tinha colocado tudo por água abaixo. Não planejei nenhuma palavra, é muita responsabilidade, mas Deus quis falar disso. Você tá precisando. Você tá precisando, mas quando chega, é você pedir sabedoria a Deus. Você pedir sabedoria a Deus. Por quê? Porque a vontade do meu coração era morar só. Mas quando o recurso chegou na minha conta, Deus disse: não é ainda para ir morar só. Pegue o dinheiro que caiu na sua conta. E Deus até mostrou eu dividindo com uma pessoa. As cédulas, Deus mostrava a cédula de 50, tantas cédulas de 50, tantas cédulas de 100. E você vai repartir o dinheiro. Radacandaraia sobre Anderrebiasnai. Está preparado para depender de Deus? Essa é a verdadeira dependência. É você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. É Deus botar a ferramenta que você tanto pediu na sua mão para você fazer não a sua vontade, mas para você fazer a vontade de Deus. E quando chega o tempo de você fazer a sua vontade, é porque você já está preparado o suficiente para entender o que é seu e o que não é. Deus dá semente e Deus dá pão. Aquele dinheiro que caiu na minha conta não era pão. Porque se fosse pão, Deus tinha dito: vai alugar a casa, Deus tinha dito: é para você. Mas era semente. E eu precisava semear. Eu não como semente, eu como pão. Da mesma forma que eu não dou pão. É para isso que serve a sabedoria. É por isso que eu preciso depender de Jesus. Por quê? Para eu discernir o que é semente e o que é pão. Eu não posso dar do meu para ninguém comer, porque é para mim comer. E eu não posso comer da semente que é do meu irmão. Por isso a dependência de Cristo. Por isso que você tem que se refugiar nele. Por isso que você tem que buscar as direções dele. Porque se você buscar, você acha. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, firmes, que tu não sabes. Se não tem a direção, é porque não está clamando. Ou se está clamando e não recebeu ainda, é porque tem que ficar quieto e esperar a resposta. O que foi que Abacuque disse? Eu orei, Senhor, agora eu vou ficar na torre de vigia esperando a tua resposta. Tem coisa que Deus não vai responder no mesmo dia, na mesma hora. Você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar a resposta de Deus. Você precisa ter a sabedoria suficiente, o caráter moldado de Cristo em você, de maneira suficiente
que você aprenda a discernir o que é para mim e o que é para meu irmão, o que é para eu comer e o que é para eu semear. Não coma a semente dos outros, da mesma forma que você não pode dar seu pão ao que é para você comer. E aí só com a sabedoria de Deus você vai aprender, só com o discernimento do céu. Muitas vezes, se eu tivesse debaixo de um coração obstinado, eu teria feito a minha vontade. Eu teria dito, não, eu pedi, fiz prova de Deus. Deus disse que ia mandar e mandou. Isso aqui não é pra ninguém, não. É pra mim, porque eu quero. Eu vou fazer. O dinheiro chegou, tô entendendo. Essa é a verdadeira dependência. Essa é a verdadeira dependência. É um coração que está totalmente desprendido de si mesmo. Desprendido de si mesmo e preso a Cristo. Preso a Cristo. Qual é o trabalhar de Deus na minha e na tua vida? Ele pega as nossas vidas igual aquele jumentinho lá da entrada triunfal. Era a jumenta, mãe e o bebê filhote. Jumentos amarrados significavam jumentos indomáveis. Bicho que ninguém podia montar porque eles não deixavam, mas eles deixaram Jesus montar. Talvez você não permita ninguém montar na sua vida. E não é para ninguém montar na sua vida mesmo não, porque você não é burro de carga. Mas para Jesus você é. Para ninguém eu aprendi. Para ninguém eu sou burro de carga, mas para meu Jesus eu sou. Quando a instrução vem dele, eu baixo a guarda e deixo ele montar. Monta, Jesus. Monta, Jesus. Porque se meu coração está preso a ti, para ti eu aceito. Eis a diferença do que serve e do que não serve. Eis a diferença do que teme e do que não teme. Talvez você quer ser burro de carga para um homem, mas para Deus não. E aí Deus quer te ensinar. É melhor deixar Jesus montar do que deixar o homem montar. Por quê? Porque na mão de Jesus ele tem misericórdia. O que foi que Davi escolheu, igreja? Deus está passeando na Bíblia, eu vou deixar Deus passear na Bíblia. O que foi que Davi escolheu quando usou o profeta para perguntar qual eram as 3 pragas que ele queria? Qual das 3? Pelo pecado que ele tinha cometido. Ele disse, eu prefiro cair na mão de Deus. Porque Deus tem misericórdia. É melhor deixar Deus montar do que o homem. Talvez até hoje você deixou o homem montar. Talvez até hoje você deixou o homem mandar. Pintar e bordar com sua cara. Mas eu digo pra você, se é pra ser capacho, seja capacho de Deus, não do homem. Seja capacho de Jesus, porque Jesus tem misericórdia da tua vida. O homem não tem não, é só chicote. Chicote desce, chicote sobe. Chicote pra lá, chicote pra cá. Chicote pra direita, chicote pra esquerda. E tu? A vida inteira, assim até quando? Foi assim que Jesus me ensinou. Eu parei de ser capacho do homem e aprendi a ser dependente de Cristo. A ser dependente de Cristo. E olha onde ele me colocou. Porque era o projeto dele. Deus cuida ou não cuida? Aradacandaraia sobre anderrebiasnai. Deus cuida ou não cuida, igreja? Agora, se eu tivesse ficado sendo capacho do homem, com certeza não estaria aqui. Com certeza eu não estaria aqui. E assim é com você. Se é para ser dependente, seja dependente de Cristo. Primeira Reis, livro de Primeira Reis. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando. Amém? A paz do Senhor Jesus. Livro de Primeira Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele.
ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Olha a diferença, igreja. Se eu amo alguém, eu dou importância. Obrigada, Auri. Se eu amo alguém, eu dou importância ao que essa pessoa fala. E eis aí está toda a diferença. Porque eu digo que eu amo ao Senhor pelos meus atos de obediência. Quando eu decido obedecer a Cristo. Quando eu decido depender de Cristo, ainda que isso me doa, ainda que isso eu tenho que sacrificar algo por amor a Ele. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Tá vendo? Pela demonstração, pelos frutos. Nós não conhecemos a árvore, não é pelo que fala, é pelos frutos. Pelos frutos que aquela árvore dá. Uma árvore boa não produz maus frutos. Em consequência, uma árvore má não produz bons frutos. Então, Salomão demonstrava que amava ao Senhor, obedecendo às leis, aos estatutos que o pai Davi tinha deixado. E assim é comigo e com você. Pela obediência, não é pela palavra. Não é botando foguinho aqui, mãozinha levantada, dizendo glória a Deus, amém, aleluia, que você está dizendo que ama a Deus. Não é entrando numa live como essa que você diz que ama a Deus. É quando Ele te chama no secreto, te bota na parede, te cobra posição, te cobra obediência e você faz. É aí que você diz que ama ao Senhor. Muitas vezes sem nem abrir a boca, mas só pelas suas atitudes. Você está demonstrando que você ama a Deus. E a Bíblia diz que Salomão amava a Deus pelas atitudes. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar ali 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. E lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Rapaz, é muito temor. É muito temor. Porque qual é a nossa oração, igreja? Clamar por ferramenta, não é isso? Salomão, ele tinha ali o livre-arbítrio para pedir o que ele quisesse, que Deus faria. Eu acredito que foi algo sobrenatural que aconteceu naquela oração, naquele pedido ali. Por quê? Porque Salomão não pediu a vontade dele. Salomão pediu a vontade do Pai. Deus abre assim a carta e diz: Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. Aí eu acredito que Salomão olhou assim para a ferramenta. Pode ter pensado em dinheiro, pode ter pensado em saúde, pode ter pensado em amigos ricos, em aliança com outros reinados, em muitas mulheres, em muitos casamentos. Pode ter pensado, sabe, em tanta coisa, mas Salomão pediu o principal. Salomão pediu o principal. Olha a resposta de Salomão, versículo 6. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo meu pai, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem. Ei. Sabe o que foi que Salomão teve? Visão. Quer obter sucesso? Até nas orações, tenha visão.
Visão, igreja. Deus está dando estratégia de vitória nas orações aqui. Ele não trouxe uma palavra dessa em vão. Tenha visão. Visão. Visão de reino, não visão carnal. Visão espiritual. É forte. Eu creio, Auri. É confirmação. Quando ele viu que aquele reinado era uma responsabilidade que o pai passou para ele, igreja, ele começou a sentir o peso nos ombros da responsabilidade. Não adianta você querer abraçar o mundo com as suas mãos, com os seus braços. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira e nem pedir, sabe? Talvez você está aqui querendo um casamento. Talvez você está aqui querendo uma empresa. Talvez você está aqui querendo, sabe, tanta coisa. Eu nem sei o que é que você quer diante de Deus. Mas junto com aquilo que você quer, tem o peso da responsabilidade de cuidar. Salomão não pediu reinado, mas o reinado era para ele reinar. E quando ele sentiu o peso da responsabilidade nas costas, ele disse: eu não sei o que fazer com isso aqui. Eu não sei como administrar isso daqui. Porque nem tudo são flores em um casamento. Nem tudo são flores em um reinado. Nem tudo são flores em uma empresa. Nem tudo são flores quando você tem um carro, quando você tem uma casa para administrar. Nem tudo são flores dentro de uma faculdade. Quer se formar? Vai se formar. Mas é peso e responsabilidade. Ele sentiu o peso e ele disse: eu não sei o que fazer. Aí ele diz: eu vou na raiz do problema. Porque do que é que adianta eu pedir riqueza? Do que é que adianta eu pedir saúde? Do que é que adianta eu pedir vitória? Se eu não sei administrar isso daqui. Sabe, você, como eu, chegou o dinheiro na minha mão. Olha a confirmação. Chegou o recurso na minha mão. E se eu tivesse seguido o desejo do meu coração, eu teria feito a minha vontade. Mas como eu não sabia o que fazer, eu esperei Deus falar o que fazer. Essa é a verdadeira atitude de sabedoria. Só hoje que Deus está me revelando isso. Só hoje que Deus está me revelando isso. Atitude de sabedoria. É você ter a ferramenta. Salomão tinha o reinado inteiro debaixo da autoridade dele. Mas ele não sabia o que fazer com aquilo. Talvez você tenha algo na sua mão. Talvez você tenha alguma ferramenta e você não sabe o que fazer com ela. Peça a Deus sabedoria para saber o que fazer com a ferramenta que tem na sua mão. Porque foi isso que Salomão fez. Pediu sabedoria. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo Davi reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Tem muitos pedidos que nós fazemos que não agradam. Mas tem pedido que alegra o coração do Pai. E esse foi um pedido que alegrou o coração de Deus. Um coração cheio de discernimento para discernir entre o bem e o mal. Para usar a ferramenta de forma sábia. De forma sábia, igreja. Sabedoria não envolve sentimento. Sabedoria não envolve carne. Sabedoria não envolve sexo.
sabedoria envolve um caráter de justiça, posicionamento imparcial. Porque não adianta eu ter a ferramenta e não saber usar. Do que é que adianta? Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu tenho uma ferramenta muito grande na minha conta bancária. Isso é uma suposição, não estou dizendo que eu tenho. Eu tenho uma ferramenta que potencializa o meu caráter lá na conta bancária chamada dinheiro. Só que aí tem muita gente que precisa ser abençoada através da minha vida. E tem pessoas que eu amo que precisam ser abençoadas. Só que eu preciso ter um coração justo para saber o tempo e o modo. Se é tempo de abençoar quem eu amo ou se é tempo de abençoar quem eu nem conheço. Se aquela pessoa que eu amo, eu vou agraciar porque eu amo. Ou se eu vou agraciar alguém que Deus está me inclinando, que Deus está me direcionando. Igreja é imparcialidade. Eu temo e tremo diante das direções de Deus. Porque muitas vezes eu tenho o desejo de abençoar quem eu amo. Mas Deus não dá direção. Você é ruim, Rafaela. Eu clamo discernimento para saber o que fazer. Porque do mesmo jeito que ele botou a ferramenta na minha mão, em 2 minutos ele tira. Se eu não souber usar de maneira justa. Se eu não souber usar essa ferramenta de maneira justa, da mesma forma que ele botou na minha mão, ele tira. Então eu não posso ser imparcial. Não posso ser parcial. A ferramenta, a sabedoria de Deus não envolve sentimentalismo. Não envolve coração cheio de amor. Envolve um coração debaixo da direção de Deus. Não foi isso que Salomão fez? Não foi isso que Asa fez? O que foi que Asa fez, igreja? Chegou para a avó dele, que era mãe de santo lá, dona do terreiro de Macumba, e disse: vó, o Deus que tu serve não é o Deus que eu sirvo. Sai daqui. Vó, um rei não pode servir a 2 senhores. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ou é A ou é B, ou é quente ou é frio, ou é 8 ou é 80, ou é sim ou é não. Com Deus não tem meio termo. Sabe aquela pessoa que insiste em ficar com você? Quantas renúncias? Talvez eu, você, não tivemos que fazer nesse ano de 2020. Quantas vezes Deus não me provou? Andando ao lado de pessoas que não sabiam o que queria. Não concordava com o que Deus me usava. E eu tive que me posicionar. Não andam 2 juntos se não está de acordo. Eu não posso me inclinar porque eu gosto. Eu não posso deixar de fazer o que Deus está mandando eu fazer porque eu gosto. Porque a convivência tá boa, porque o papo tá bom. Herede combinar a sei. Porque eu já provei daquilo. Eita, Jesus. Atitudes de sabedoria envolvem um caráter imparcial. Eu não posso ser conivente com o erro porque eu amo aquela pessoa. Aí quer dizer que porque você ama você vai acobertar? Porque você ama você vai concordar? Eita, que coisa forte. Por isso que Deus se agradou do pedido de Salomão. Porque Deus disse: esse aí está pronto para governar meu povo. Porque ele vai discernir entre o bem e o mal. Ele vai saber usar muito bem as ferramentas que eu estou colocando na mão dele. Esse aí vai discernir muito bem. E vai saber exatamente o que fazer quando as situações e as questões chegarem diante dele. É você ter o seu esposo
e você sabe que seu esposo não está fazendo o que agrada o coração de Deus, você não vai matar ele, você não vai moldar o caráter dele, mas você também não vai ser conivente com o erro dele. Se tem uma coisa que eu temo e tremo diante de Deus, é ser conivente com o erro dos outros. É ser conivente com o erro dos outros. É porque eu estou amando que eu vou ser conivente? É porque é sangue do meu sangue que eu vou ser conivente? É aí que eu preciso me posicionar de forma imparcial. É aí que eu preciso me posicionar de forma imparcial. É aí que você vai saber, que você já está pronto, para reinar, para casar, para ter uma empresa, para administrar uma casa, para entrar numa faculdade, para se formar numa faculdade. É aí que você sabe que você está pronto. Quando o seu caráter está forjado em Jesus. Quando você parar de ser pelo seu pai, pela sua mãe e ser por Cristo. Quando você parar de ser pelo seu filho, pela sua filha e ser por Cristo. Quando você parar de ser pelo seu esposo e sabe que ele trabalha oprimindo o povo, cobrando o povo, maltratando o povo. Sabe que teu esposo está envolvido com coisa errada, mas a coberta é o bichinho, é a bichinha. Aradagandaraia sobre Anderebe Asnai. Eita, que coisa forte. É aí que você vai estar preparado para reinar. Porque você vai estar única e exclusivamente na dependência de Cristo. De Cristo, de Cristo. E Deus concedeu. Bora terminar de ler? O pedido que Salomão fez, já vou encerrar a igreja. Agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos. Não adianta orar pela derrota dos inimigos. Essa não é a instrução de Deus. Não adianta orar pela derrota. Tem que orar para Deus abençoar. Já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu. Por isso que ele diz que faz além. Ele faz além, Efésios 3:20. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Ele fez na vida de Salomão e quer fazer na minha e na tua vida infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos seus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Ele faz infinitamente mais. Então, igreja, ele não vai deixar de te dar ferramenta. Ele tem um casamento lindo para você. Ele tem, sabe, um projeto lindo para você administrar. Um projeto de missão para você coordenar. Almas para você cuidar. Ele tem muita coisa, igreja. Ele é ilimitado. Só que muitas vezes a gente está olhando para a ferramenta e está esquecendo de pedir a Deus sabedoria para usar. Do que é que adianta? Me coloca agora numa oficina mecânica. O que diabo eu vou fazer lá? Se eu não sei pegar em nada lá. Se eu não sei mexer em nada lá. Agora fale com o mecânico. Você sabe, ele tem prazer de falar daquilo. Por quê? Porque ele foi capacitado para mexer naquelas ferramentas. Assim é comigo e contigo. Por que eu tenho prazer de falar disso daqui? Porque foi a ferramenta que Deus confiou na minha mão. E é a que ele me capacita todos os dias para usar. Eu só posso usar o que Deus me dá. Eu só posso manusear aquilo que Deus confia na minha mão.
E que Ele me dá sabedoria para usar. Assim é comigo e com você. Eu não posso fazer o seu trabalho, Auri. Me coloca dentro desse supermercado, me coloca dentro dessa empresa, eu não vou saber fazer nada. Eu não vou saber. Da mesma forma que se colocar alguém aqui, não vai saber fazer nada. Então, não é simplesmente ter a ferramenta, é saber o que fazer com aquela ferramenta. Não é simplesmente pedir a prosperidade na sua conta financeira, é saber o que fazer. Por que mente pobre pode ganhar na loteria hoje, daqui 5 anos, 10 anos, está pobre de novo? Porque não sabe o que fazer com a ferramenta que veio para mão, não sabe investir. Agora tem uma mente milionária. O pobre pega 5 mil conto e compra um iPhone. E o rico pega 5 mil reais e faz 500 mil. Investe. Tudo é discernimento, sabedoria de Deus. Então a chave que vai destravar 2021 para acontecer tudo diferente na minha e na sua vida não é orar pela ferramenta, é pedir sabedoria para administrar, para usar. Para pedir a Deus a instrução certa de como usar o que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. O que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Tem outros patamares. Tem voos mais altos para eu e você fazer. E aí quando chegar, se não tiver a sabedoria para administrar, nós precisamos estar em constante evolução. Um médico, um enfermeiro, qualquer área precisa estar em constante estudo. Assim é nós com Deus, em constante dependência, em fervente oração com Cristo, para saber usar a ferramenta que Ele tem para mim e para você. Amém, igreja? Receba essa palavra no seu coração. O céu quer nos ensinar a usar a ferramenta que Ele tem para derramar nas nossas vidas. Existe um peso, existe uma responsabilidade que Deus quer entregar maior para mim e para você. Mas antes precisamos da sabedoria do céu, da responsabilidade do céu. Precisamos entender que a ferramenta que Deus coloca, existe um peso e existe uma responsabilidade que nós precisamos ter para ter discernimento e sabedoria para arcar e para usar com justiça, com imparcialidade. E aí Deus vai fazer você discernir entre o bem e o mal, entre a semente e entre o pão, entre os tempos e entre os modos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada vida. Eu louvo a Deus por essa palavra. Deus me surpreendeu, nem eu esperava que eu ia falar dessa forma, mas aqui é Deus. Eu não sou o caminho, Ele é o caminho. Eu sou apenas alguém que aponta para o caminho. Por isso que o nome dele está sendo glorificado, porque nós entendemos a nossa posição. Eu entendo que eu não sou o caminho, mas eu sou alguém que aponta para o caminho. Por isso que você está seguindo no caminho certo, porque tem alguém lhe direcionando. Amém? Deus abençoe. 2 horas tem Dulce com Jesus aqui no Instagram. E 21 horas Lins Emanuela, tá? No Instagram, continua. A partir da semana que vem nós iremos fixar os horários, tá bom? Vai ficar um horário só, tanto semana quanto final de semana. Nós vamos fixar para não ter mais confusão, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. E despeça cada um aqui na santa paz. Dia de paz, prosperidade, livramento e comunhão. Vai ficar salvo, Pátria. Eu vou salvar, viu? Deus abençoe, povo de Deus.